Imagine viver um país considerado um dos mais seguros do mundo, onde a violência parece um espectro distante. Agora imagine esse mesmo país sendo abalado por uma série de crimes tão perturbadores que desafiam qualquer senso de humanidade. Entre os anos de 1988 e 1989, o Japão foi palco de um horror silencioso, protagonizado por um homem doentio que se escondia atrás de uma aparência comum, carregava dentro de si um abismo de perversidade. Tsutomu Miyazaki, conhecido como um assassino de garotinha, chocou uma nação inteira com seus atos impensáveis. Seja bem-vindo a Doce Sombrio, eu sou o Luiz Belmont e hoje vamos mergulhar no caso de um dos serial killers mais aterrorizantes da história japonesa. Prepare-se para conhecer os detalhes de uma mente perturbada, os crimes que abalaram famílias, o impacto que reverbera até hoje. E se você gosta de conteúdo investigativo e narrativas profundas sobre crimes reais, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E sejam bem-vindos a mais um caso brutal. No verão de 1979, Tsutomu Miyazaki cometeu seu último crime. Ayako Nomoto, uma menina de 5 anos, desapareceu após ser abordada por Miyazaki, que se apresentava como fotógrafo amador. Ele a convenceu a posar para fotos e a levou até o seu carro. De lá seguiu para sua casa em Itabashi, onde repetiu o padrão de violência que já havia se tornado sua assinatura macabra. Após o assassinato, manteve o corpo por dias em seu apartamento, fotografando e manipulando os restos mortais. Depois tentou se livrar do corpo queimando partes e descartando outras em áreas remotas. Mas foi o comportamento de Miyazaki após esse crime que selou seu destino. Em 23 de julho de 1909, ele foi flagrado por moradores de Hachioji, uma cidade vizinha a Tóquio, tentando convencer uma menina a se despir para fotos em um parque. A criança correu assustada e Miyazaki, após ser confrontado por adultos presentes, fugiu completamente nu, foi perseguido e capturado por moradores que o entregaram à polícia. Inicialmente, a prisão parecia ser apenas por um caso de atentado ao pudor. Miyazaki não confessou nada e manteve uma postura retraída. No entanto, ao investigar sua identidade e residência, os policiais se depararam com um cenário perturbador. Em seu quarto encontraram uma coleção de mais de 5.000 fitas VHS, muitas contendo conteúdo violento, pornográfico e registros dos seus próprios crimes. Havia também fotografia das vítimas, roupas infantis, cartas escritas às famílias e fragmentos corporais preservados como troféus. Um altar improvisado com cinzas humanas, mais tarde identificadas como de seu avô, completava o ambiente sombrio. A conexão entre Miyazaki e os assassinatos das 4 meninas aparecidas entre 88 e 89 foi feita por meio de evidências encontradas em sua casa. A prisão de Miyazaki foi um choque para a sociedade japonesa. A figura que emergia das manchetes não era um forasteiro, um criminoso marginalizado, mas um homem japonês educado de classe média que vivia com os pais e trabalhava numa gráfica da família. A revelação de sua identidade e os horrores escondidos em sua casa provocou uma onda de pânico moral e introspecção nacional. Pela primeira vez, o Japão se via forçado a encarar a possibilidade de que o mal poderia estar mais próximo e mais silencioso do que jamais se imaginara. Tsutomu Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962 na cidade de Ome, localizada na região metropolitana de Tóquio. Desde o primeiro dia de vida, carregava uma marca física que o diferenciava dos demais, uma rara deformidade cognitiva conhecida como articulação óssea fundida, que o impedia de movimento normal de suas mãos. Seus pulsos estavam literalmente colados aos antebraços, o que impedia de girar as mãos. Um detalhe que, embora não o tornasse incapaz, o isolava socialmente de forma cruel. As crianças ao redor não compreendiam sua condição e os adultos muitas vezes o tratavam com pena ou desprezo. Apesar da limitação física, Miyazaki se destacava intelectualmente. Ele era um aluno brilhante, com notas altas e facilidade em disciplinas como matemática e literatura. Chegou a ser aceito em uma universidade de prestígio, mas optou por uma faculdade menos renomada, o que frustrou profundamente o seu pai. A família Miyazaki era tradicional, rígida e marcada por expectativas silenciosas. O pai, proprietário de uma gráfica, esperava que o filho herdasse o negócio e mantivesse o legado familiar, mas Tsutomu, cada vez mais retraído, se afastava desse caminho. A única figura com quem mantinha uma conexão emocional verdadeira era seu avô materno, e era com ele que ele conversava e se sentia ouvido, que encontrava algum tipo de afeto. Quando o avô faleceu, Miyazaki entrou em colapso. A dor da perda foi tão intensa que ele guardou as cinzas em um altar improvisado em seu quarto, conversando com elas como se seu avô estivesse presente. Esse comportamento, inicialmente visto como uma forma de luto, logo se transformou em um sinal de desequilíbrio emocional. Com o passar dos anos, Miyazaki mergulhou em um mundo paralelo. Passava horas trancado em seu quarto, assistindo
assistindo a filmes de terror, consumindo mangás violentos e acumulando pornografia, muitas vezes de teor perturbador. A realidade começou a se distorcer. Ele não apenas se isolava da sociedade, como também desenvolvia uma visão distorcida sobre ela. As mulheres, especialmente as jovens, passaram a ser vistas como objetos de desejo e controle. A frustração sexual, somada ao ressentimento por sua condição física e a ausência de vínculos afetivos saudáveis, criou um terreno fértil para o surgimento de um predador. Miyazaki não se tornou um criminoso da noite para o dia. Sua transformação foi lenta, silenciosa e invisível aos olhos da sociedade. O menino inteligente e retraído se tornou um adulto sombrio, capaz de estabelecer relações humanas genuínas. E quando finalmente cruzou a linha entre a fantasia e a realidade, o Japão descobriu que o mal pode crescer em silêncio, alimentado por dor, rejeição e solidão. Entre agosto de 1978 e junho de 1909, Tsutomu Miyazaki mergulhou numa sequência de crimes que deixaria o Japão em estado de choque. Suas vítimas eram meninas entre 4 e 7 anos, todas abordadas em plena luz do dia, em locais públicos e aparentemente seguros. Seu modus operandi era sutil, quase invisível. Ele se aproximava com calma, muitas vezes dizendo que queria tirar fotos e precisava de ajuda. As crianças confiantes seguiam sem resistência. A primeira vítima foi Mari Kono, de 4 anos, citada em 22 de agosto de 1988. Miyazaki a levou para uma área montanhosa em Hano, onde cometeu o crime. Dias depois, retornou ao local para fotografar o corpo e recolher fragmentos. Em um ato perturbador, enviou uma caixa para os pais contendo cinzas, dentes e uma carta escrita à mão, descrevendo os últimos momentos da menina com uma frieza assustadora. Em 3 de outubro, Masami Yoshizawa, de 7 anos, foi abordada enquanto voltava da escola em Iruma. O padrão se repetiu: sequestro, isolamento, assassinato. Dessa vez, Miyazaki escreveu uma carta ainda mais detalhada à família, descrevendo o sofrimento da criança com uma linguagem calculada e cruel. A polícia começou a perceber semelhança entre os casos, mas ainda não havia pistas concretas sobre o autor. 2 meses depois, em 2 de dezembro, Erika Namba, de 6 anos, apareceu após sair de casa de um amigo. Miyazaki a levou até a encosta rochosa em Shibu, onde cometeu o crime e abandonou. Dias depois, retornou para fotografar os restos e enviou os sapatos da menina para os pais, junto com uma nova carta. O padrão de retorno ao local do crime indicava não apenas obsessão, mas uma necessidade de reviver o momento, como se o ato em si não fosse o suficiente. A última vítima foi Ayako Nomoto, de 5 anos. Em junho de 1979, diferente dos casos anteriores, Miyazaki levou a sua própria casa, em Itabashi. Manteve o corpo por dias, fotografou e manipulou os restos antes de desfazer deles. Foi esse crime que levou à sua prisão, após ser flagrado tentando fotografar outra criança em um parque. Mas o que Miyazaki fez entre os crimes é o que revela com ainda mais clareza a profundidade da sua mente doentia. Ele não apenas cometia assassinatos, ele os documentava, guardava fotografias, escrevia relatos, organizava fitas VHS com registros e conteúdos violentos, criou um verdadeiro arquivo pessoal do horror. Em sua casa, os investigadores encontraram mais de 5.000 fitas, muitas contendo pornografia infantil, filmes de terror e gravações perturbadoras. Era como se ele acreditasse que jamais seria pego, como se estivesse construindo uma biblioteca da sua própria monstruosidade. Além dos assassinatos, Miyazaki mantinha uma relação doentia com as famílias, enviava cartas, objetos pessoais e até fragmentos corporais, como se quisesse prolongar o sofrimento, manter o controle mesmo após a morte. A crueldade psicológica era tão intensa quanto os próprios crimes. Ele não buscava apenas satisfazer seus impulsos, buscava dominar emocionalmente aqueles que havia perdido tudo. A mídia japonesa, inicialmente cautelosa por conta da natureza dos crimes e da idade das vítimas, passou a cobrir o caso com intensidade à medida que o pânico se espalhava. A imagem de Miyazaki, mago, de óculos, com aparência frágil e comportamento introspectivo, contrastava violentamente com a monstruosidade dos seus atos. Quando foi preso, a revelação de que ele era um consumidor obsessivo de mangás violentos, filmes de terror e pornografia levou à criação do apelido de Otaku Assassino. A alcunha gerou um debate nacional sobre estereótipos associados a jovens reclusos e fãs de anime, levando a questões sobre o impacto da cultura pop no comportamento humano. O caso Miyazaki não foi apenas uma série de assassinatos, foi um trauma coletivo. Cada vítima representava não apenas uma vida perdida, mas também a quebra de uma ilusão de segurança. E cada carta enviada às famílias era um lembrete cruel. O mal, quando se disfarça de normalidade, é ainda mais difícil de detectar. Após sua prisão em julho de 1979, Tsutomu Miyazaki foi imediatamente submetido a uma série de exames psiquiátricos. Os especialistas que o avaliaram encontraram sinais claros de distúrbios mentais graves. Entre os diagnósticos estavam esquizofrenia, transtorno dissociativo de identidade e traços de psicose paranoide. Em alguns momentos, Miyazaki afirmava que seus crimes haviam sido cometidos por uma entidade demoníaca que ele chamava de Red, uma espécie de alter ego, segundo ele, obrigava a agir. Em outros, demonstrava total frieza e consciência do que havia feito. Apesar dos laudos médicos indicarem distúrbios mentais, o tribunal japonês concluiu que ele era capaz de compreender a natureza e a gravidade de seus atos. A promotoria argumentou que, embora perturbado, Miyazaki agia com premeditação, dava provas
manipulava as famílias e mantinha registros detalhados, sinais claros de que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. A defesa, por outro lado, insistia que ele era incapaz de distinguir a realidade de delírio, que deveria ser internado em uma instituição psiquiátrica em vez de ser condenado à morte. O julgamento se arrastou por quase 7 anos entre audiências, perícias e recursos. A complexidade do caso, somada à pressão pública por justiça, tornou o processo um dos mais longos da história criminal japonesa. E em 14 de abril de 1997, o Tribunal Distrital de Tóquio declarou Miyazaki culpado e o condenou à pena de morte por enforcamento. A sentença foi confirmada em instâncias superiores após anos de apelações rejeitadas. Foi finalmente executada em 17 de junho de 2008 no centro de detenção de Tóquio. Ele tinha 45 anos. A execução de Miyazaki foi recebida com alívio por muitas das famílias das vítimas e por parte da população, mas também reacendeu debates profundos sobre a pena de morte, saúde mental e a responsabilidade. O caso expôs uma ferida aberta na sociedade japonesa, a dificuldade de lidar com transtornos mentais, especialmente quando associados a crimes violentos. Muitos questionaram se o sistema de saúde pública havia falhado em identificar ou tratar alguém com sinais tão evidentes de desequilíbrio. Além disso, o caso teve um impacto cultural duradouro. A obsessão de Miyazaki por mangás, anime de terror levou uma onda de estigmatização contra os chamados otaku, jovens reclusos apaixonados pela cultura pop japonesa. A mídia sensacionalista reforçou a imagem do otaku perigoso e por anos fãs de anime e mangá eram vistos com desconfiança. Lojas especializadas foram alvo de protestos e muitos jovens passaram a esconder seus hobbies por medo de represálias sociais. O governo japonês, pressionado pela comoção pública, lançou campanhas de conscientização sobre o abuso infantil, reforçou a segurança em escolas e parques e investiu em programas de saúde mental. O termo hikikomori, usado para descrever jovens que isolam socialmente, ganhou destaque e o país passou a discutir com mais seriedade os efeitos do isolamento, da negligência familiar e da pressão social sobre a juventude. O caso Miyazaki não foi apenas um crime, foi um espelho sombrio que forçou o Japão a encarar suas próprias falhas. Ele mostrou que o mal pode crescer em silêncio, alimentado por abandono, dor e invisibilidade. Por trás de uma fachada comum pode se esconder uma mente capaz de destruir vidas e desafiar toda uma cultura. O caso de Tsutomu Miyazaki é um lembrete brutal que o mal não tem rosto definido. Ele não era um monstro mitológico, nem uma figura saída de um filme de terror. Era um homem real com uma história marcada por dor, negligência, isolamento e desumanização. Os crimes não apenas destruíram vidas inocentes, mas também expuseram falhas profundas na forma como lidamos com a saúde mental, abandono emocional e obsessões culturais que crescem à sombra da indiferença. Miyazaki não surgiu do nada. Ele foi moldado por uma série de fatores que, ignorados por anos, culminaram em uma tragédia nacional. A ausência de vínculos afetivos, a pressão familiar, a deformidade física, o isolamento social e a falta de acompanhamento psicológico criaram um terreno fértil para o surgimento de um predador silencioso. E quando finalmente agiu, o impacto foi devastador, não apenas para as famílias das vítimas, mas para toda a sociedade, que se viu obrigada a encarar seus próprios fantasmas. O Japão, conhecido por sua ordem e segurança, foi forçado a reconhecer que o mal pode se esconder atrás de rostos comuns, em casas aparentemente normais, em quartos silenciosos onde ninguém entra. O caso de Miyazaki gerou debates profundos sobre como prevenir que histórias como essa se repitam. Mas será que aprendemos o suficiente? E você acredita que a sociedade está preparada para identificar e intervir antes que casos como esse aconteçam? Será que estamos atentos aos sinais ou seguimos ignorando o que não queremos ver? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo te impactou, compartilhe com alguém que também se interessa por histórias reais e reflexões profundas. E claro, se inscreva no canal, todo esse é um brilho, ative o sininho, acompanhe os próximos episódios. Enquanto isso, se cuidem e nunca aceitem carona de estranho. Até a próxima.